Fala galera, Nath Santiago de volta com mais um Nath Indica, o primeiro de 2023. E olha, vou falar pra vocês, hein? 2023 vem aí com produções incríveis. Todas as plataformas de streamings que você imaginar vão trazer produções maravilhosas, tanto em filmes, séries, animações. Vai ser show, vai ser show. Preparem suas mentes porque vocês vão pirar. Amantes de cultura pop, meu Deus, como eu, vão enlouquecer, porque vai sair filmes novos da Marvel, DC, animações da Pixar, da Disney Plus, da Netflix, continuações, renovações de séries maravilhosas. Aquelas que você amou em 2022, pode ter certeza, muitas delas foram renovadas. Então não fique de fora, fique atento a todas as informações que estão por aí na internet sobre as novas séries, sobre os novos filmes, para você não perder nada e não ficar vazio em 2023. Porque, gente, vamos combinar, hein? Quem é fã de cultura pop tem que estar com a mente preenchida para aquele assunto do fim de semana, aquele de bate-papo na roda de amigos, para indicar também para os familiares, para os amigos que amam séries e filmes. Fica ligado porque você tem que estar com conteúdo na ponta da língua. E hoje, vamos começar uma coisa, tá? Só para falar para vocês. Essa série que eu trouxe para vocês hoje não é de 2023. Pode ter uma renovação? Pode. Mas essa série, ela é de 2020, a primeira temporada. E em 2022, logo em dezembro, no comecinho de dezembro, a segunda temporada veio. E cara, vou falar para vocês, veio com tudo. Uma série incrível, maravilhosa. E eu não podia deixar de falar para vocês, porque, gente, embora nós já estamos aí numa nova fase, um novo ano, essa série, para quem é fã de mangá, para quem é fã de cultura pop, para quem curte séries de drama com suspense, com até uns conteúdos mais incentivadores, de questão de relacionamentos, construções familiares, de amizade, de luta contra a vida e a morte. Essa série vai deixar você louco. Desafios, dinamismo, cenas incríveis, personagens cativantes, boas interpretações, direção. Meu, essa série é um show completo para você que curte e você vai ficar louco. Se você não viu, você vai querer assistir com certeza. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Alice in Borderland. Alice in Borderland é uma série na Netflix, né? Uma série japonesa baseada em um mangá de mesmo nome, tá? E essa série, como eu falei aqui no comecinho, ela é de 2020, a primeira temporada saiu em 2020, né? Foi confirmado e foi desenvolvida aí já com anúncio em parceria com a Netflix em 2019. 2020 ela estreou. Em 2022 veio aí a segunda temporada, já para virar o gancho, né? No finalzinho, dezembro de 2022, veio a segunda temporada de Alice in Borderland e você fica louco, porque ela é excepcionalmente maravilhosa. Tá bom? E aí, por que nós vamos falar de Alice in Borderland? Ah, olha, esse nome não me é estranho, é um nome bem familiar. Pois bem, meus queridos, ela é totalmente referência de Alice no País das Maravilhas. Exatamente, aquela questão da Alice, desbravar um novo mundo, conhecer criaturas misteriosas, sarcásticas, né? Uma rainha louca que adora arrancar a cabeça das pessoas que a afrontam. Cara, é isso. Referência a Alice no País das Maravilhas. Você vai pirar. Se você é amante, se você é fã do clássico da cultura pop, o clássico infantil, né? Que na verdade, se a gente parar para pensar um pouco, Alice no País das Maravilhas não é bem apropriado para uma criança, né? Mas enfim, Alice in Borderland traz um paralelo ali muito referenciado, muito forte em Alice no País das Maravilhas, que é incrível, que eu achei genial, eu achei diferente, novo, não é nada do que você já viu antes, não é nada, eu já vi isso aí em algum lugar, já vi isso em outra série, não, você não vai ver nada parecido em outro tipo de série ou outro filme como Alice in Borderland, porque é muito diferente, é um dinamismo, é uma criatividade
porque é maravilhoso. Assim como em Alice no País das Maravilhas, que tem lá a Rainha de Copas, que tem lá os naipes, né, dos baralhos, o exército dela, né? O exército da Rainha de Copas são as cartas do baralho, né? Então, se você vê essa referência inteira em Alice in Borderland, porém de uma forma diferente, uma perspectiva, na verdade, desculpa, diferente, porque é totalmente novo, né? Uma criação assim maravilhosa. E nada mais nada menos, gente, só para resumir para vocês, Alice in Borderland conta a história de três amigos, três jovens assim que vivem uma vida como de muitos que a gente conhece por aí. Um dos jovens, Arisu, ele é assim um jovem que adora jogar videogame, ele, na verdade, assim, não gosta muito de trabalhar, ele gosta de ficar na dele, jogando muitos jogos, né, jogos de RPG, até jogos desses de que você luta, que você atira e mata as pessoas, esses que estão em alta aí, que eu não vou falar o nome para não passar vergonha, né, para quem joga videogame. Então, assim, a história desses jovens, né? Tem também o Chota, que é também um amigo dele que trabalha, mas também passa um conflito familiar com a mãe, de dar dinheiro para essa mãe, aparentemente que conta um pouco da história dele. A mãe tem alguns vícios, né? E aí ele acaba tendo esse conflito aí com a mãe. E também o Karubê. Karubê também é um dos amigos deles, que se envolve com a esposa do dono do bar que ele trabalha, demitido. Cara, é muito legal. Conta-se um pouco da história deles no começo. E é muito engraçado como eles são leves ao mesmo tempo quando estão juntos. Eles se divertem, eles amam a vida, embora muitas coisas estejam erradas, porque nada está perfeito na vida deles, de nenhum deles, sempre tem um problema, uma dificuldade em dinheiro, em perspectiva de futuro e de trabalho, em casa, seus conflitos familiares e de relacionamentos. Você consegue sentir que a amizade deles é muito verdadeira, é muito pura, eles se divertem, eles brincam, eles se arriscam em muitas coisas, se aventuram em coisas novas, né? Então, assim, é muito louco de ver, ao mesmo tempo é muito gostoso, porque você se coloca ali como se você conhecesse um pouco da vida deles e fosse parte daquele momento, fosse parte daquele grupo de amizades, né? E é muito bacana porque essa primeira temporada, né, vai contar um pouco da história deles e conta, né, o que aconteceu. Na verdade, assim, acontece na primeira temporada a gente não entende o que de fato acontece, tá, gente? Eu vou falar aqui um pouco pra vocês essa história, mas só pra vocês saberem, vai ter um pouquinho de spoiler, tá? Só um pouquinho, não vou contar muito não, pra não tirar um pouquinho dessa experiência maravilhosa que é assistir Alice in Borderland, tá? Então, assim, conta um pouquinho, né, sobre o que aconteceu. Uma fatalidade, né, acontece ali com eles em Shibuya, em Tóquio, no distrito de Shibuya, em Tóquio, que a gente não consegue entender no começo, né? Eles vagavam, eles estavam na rua lá, se divertindo em um momento ali de descontração. E acontece uma loucura, eles começam a fugir, acham que a polícia tá atrás deles, eles começam a fugir, se escondem no banheiro, numa estação de trem lá em Shibuya, e aí ficam lá esperando a polícia sair, tipo, rindo, né, com medo e ao mesmo tempo se divertindo com aquela situação. E ao sair dali, eles se deparam com Shibuya, que é um dos maiores cruzamentos do mundo, né? Shibuya, Tóquio, né? É a cidade mais populosa do mundo. E aí mostra Shibuya totalmente vazio, um silêncio ensurdecedor. Nada na rua, carros parados, nenhum som de nada, né? Porque a gente sabe que cidades, grandes metrópoles, né? Sirenes, são buzinas e tudo mais, aquele furdunço de barulhos. E você não escuta absolutamente nada. As únicas pessoas existentes naquele lugar. Então você vê uma cena no início da série com um Shibuya extremamente repleto de pessoas, mas muita gente mesmo, indo, vindo, buzinas, barulhos e gritos e conversas e risadas e aquele vucu-vucu de coisas. E minutos depois, segundos depois, eu diria, um silêncio ensurdecedor, nada, ninguém, a não ser os três amigos que ali estavam completamente perplexos por aquela imensidão de vazio. Prédios e prédios, mas nenhuma alma viva a não ser a deles, né? E ali começa uma saga, porque eles tentam entender o que de fato aconteceu, porque como que milhares e milhares de pessoas
desaparecem do nada, sem sentido, sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, sem nenhuma razão. Como? E aí eles vão naquela saga de tentar descobrir isso. E eles são chamados, né, assim, aparentemente eles são chamados por um sinal, um alerta vindo de um prédio. Vocês sabem que no Japão se usa muita comunicação visual, né? Toldos eletrônicos, então ele é muito comum, né? Toldos eletrônicos de LEDs gigantescos, né? Propagandas imensas. Então ali é chamado a atenção deles para que eles se direcionem para o início de um jogo. Só que eles não entendem, mas jogo? Que jogo, né? Do que estão falando? Como assim? E indicam um prédio, aí eles vão ter que se direcionar a esse prédio e lá eles descobrem que eles têm que participar de um jogo. E esse jogo significa nada mais, nada menos que lutar pela própria vida. Jogos de vida ou morte. E por que eu falo pra vocês, como eu falei no início, a referência em Alice in Borderland com Alice no País das Maravilhas? Por quê? As cartas de baralho, o que elas significam aqui? A gente sabe, né, que as cartas de baralho, elas contêm 52 cartas, né? E elas são aí divididas em 4 naipes, né? Que são espadas, paus, ouro e copas. E essas cartas, elas têm aí de As, o As significa, né, o 1, e 2 a 10, e o Rei Valete, o Valete, ele pontua 11, Rainha 12 e Reis 13. E aí, são divididos, né, então as cartas, os jogos que eles vão participar, né, que eles são chamados, quer dizer, obrigados, não tem nenhuma escolha ali, eles são obrigados a participar, se referem às cartas de baralhos. Então, cada carta tem uma modalidade e, na verdade, uma dificuldade, né? Cada carta e o naipe tem uma dificuldade. Então, algumas delas eu não me lembro exatamente, só para falar para vocês, até para não dar spoiler. Mas algumas delas são psicológico, inteligência emocional, espacial, são estratégias, são mais, por exemplo, de escolhas, traição, conflitos psicológicos. Alguns desses jogos influenciam com os naipes e os números das cartas o uso psicológico para você se livrar e para você salvar a sua própria vida. E, gente, uma coisa que eu falo para vocês, não se apeguem muito a personagens, porque é incrível como tem uma mudança radical de personagens. Você, da primeira temporada, vão haver personagens que você vai se apegar e depois você vai falar, nossa, nada a ver, né? E você fica triste também pela perda de alguns deles, mas tem uma mudança muito grande, porque é nesse início desse jogo que Arisu, Chota e também até fugiu na minha cabeça aqui, né, o Karube, eles percebem que eles não estão sozinhos ali naquele momento, porque aparecem outras pessoas para jogar os jogos. E aí vem, né, outras pessoas, então eles falam, olha, como assim? Achamos que eram só nós aqui, tem mais pessoas? Tem mais pessoas, tá? E eles vão participar de jogos mortais, nas quais eles têm que fazer escolhas. Muitas delas são escolhas racionais, emocionais, como eu falei, psicológicas e de força também, habilidade física, intelectual. Então, assim, esses jogos, eles usam todas as características humanas, né, de inteligência, de corporal e tudo, psicológica, para a pessoa usar naquele momento dos jogos e tentar salvar sua própria vida. E é muito bacana isso, gente. E aí não vou falar mais spoiler, porque você tem que acompanhar realmente, de fato, essa série para você entender. É incrível, cara, você vai gostar. É uma mistura meio de Jogos Mortais com Round Six. Não é nada parecido, tá, gente? Como eu falei, Alice in Borderland não é nada tipo, uau, já vi isso em algum lugar. Não. São coisas diferentes, são percepções diferentes, né? Tipo, a gente pode comparar, mas Round Six também tinham jogos de vida ou morte que você participava. Só que em Round Six você escolhia aquilo através de um jogo, você participava de um jogo, se você fazia uma aposta com um jogador, se você perdesse, você era levado para aquele jogo contra a sua vontade. Contra a sua vontade. Só que valia dinheiro, você se corrompia por aquele dinheiro, e aí quando você descobre que você pode morrer, a coisa muda, mas tem um outro lado, tem um outro contexto, tem uma outra história. Alice in Borderland não, é algo que acontece que você não entende inicialmente o que é, como chegou ali, o que significa,
por que esses jogos, quem criou esses jogos, de onde vieram esses jogos, por que aquelas pessoas, entendeu? Por que pessoas diferentes e não todo mundo? Ficam inúmeros questionamentos na sua cabeça, a todo momento você faz uma pergunta, faz outra. É como se você enchesse um potinho de perguntas a cada segundo e você só vai descobrindo ao longo do desenvolver da série. E é muito legal prestar atenção nos detalhes, gente. Os detalhes são muito importantes. As pessoas, prestar atenção nos jogadores, em cada personagem que aparece, que você olha assim, nossa, aquele ali fica muito escondido, aquela ali é muito séria, aquela ali é muito diferente. Pensar nas pessoas que estão ali naquele enredo, porque vão fazer muita diferença e vão fazer muito sentido depois. Porque a segunda temporada, ela responde inúmeras perguntas da primeira que ficam em aberto, porque a gente não entende muita coisa. A segunda temporada, ela vem para dar um boom na cabeça. É como uma explosão mesmo. Você fala, caraca, meu Deus, eu não acredito nisso. É tipo isso. Essa vai ser a sua reação. E é muito legal, porque a segunda temporada, além de trazer, né, uma narrativa do Arisu, o Arisu, na verdade, só para vocês entenderem nesse contexto, em comparação com Alice no País das Maravilhas, o Arisu, a gente pode dizer que ele é Alice, né? A gente pode dizer que toda essa narrativa, dessa construção do que acontece ali, vem de um olhar perspectivo do Arisu. Então, como na Alice no País das Maravilhas, era tudo um sonho, tudo, né, um devaneio da mente dela, mas era da mente dela, um devaneio da mente dela. Então, assim, ela estava vivendo aquilo dentro dela mesma, nas perspectivas dela, no olhar dela. Então, o Arisu, a gente pode dizer que é a mesma coisa. A gente pode dizer que ele é o fator principal dessa série. Ele é a Alice ali de Shibuya, de Tóquio, nessa série aí da Netflix. E aí tem todo o enredo dos outros personagens que vão agregando, que você vai identificando quem são os personagens. Até porque alguns nomes vêm aí direto na sua cabeça quando você olha e você fala, nossa, esse aí é o chapeleiro, com certeza. Ah, esse aqui é o gato, esse aqui, entendeu? Você consegue ver. Aí você fala, nossa, Rainha de Copas, quem será a Rainha de Copas? E é muito legal porque tem tudo isso na série, ela não deixa nada sem resposta. Por mais que você fique em dúvida das perguntas, se é ou se não é, se de fato pode ser isso, pode não ser aquilo, fica claro até ao longo de um período, você consegue falar, realmente é isso mesmo, aconteceu isso e tá tudo bem. E muito bacana, gente, eu não vou dar muito spoiler, porque, cara, sério, eu vou tirar muita experiência de vocês se eu contar muita coisa. Mas vale ressaltar que é uma série japonesa, tá? É uma série que a Netflix aí tem uma parceria com essa direção japonesa e trouxe pra gente. É possível que exista uma terceira temporada, porque a segunda temporada teve um fechamento incrível, muito com uma resolução top, fechadinha, bonita, com resposta, com final, com, né, tipo, cara, olha que legal, então foi isso, acabou assim, assado, fulano tá assim, assado, mas ela dá um gancho para uma terceira temporada. Mas se essa temporada não vier, não tem problema, porque a gente já tem aquele desfecho final de todo aquele enredo, mas ao mesmo tempo ela te dá também um gap para uma terceira temporada, caso a Netflix tenha orçamento para isso, caso a Netflix queira, né, se tiver um grande engajamento do público, dos assinantes em assistir, colocar Alice in Borderland em primeiro dos Trend Topics aí de séries mais assistidas de 2022 para 2023, se isso ocorrer, se a Netflix sentir que o público realmente curtiu essa série, que o público realmente amou essa série, que ela deu muito engajamento, assim como Round 6, né, que deu muito engajamento e tem uma renovação já confirmada na Netflix, que foi feita essa semana. Então pode ser que Alice in Borderland tenha aí uma terceira temporada para 2024, talvez, acho que final também. Geralmente eles lançam em dezembro, não sei porquê, mas eles lançam geralmente Alice in Borderland em dezembro,
como foi em 2020, como foi em 2022, talvez 2023 aí em dezembro tenhamos uma terceira temporada, talvez. Talvez. Mas mesmo que a gente não crie essa expectativa futura, só de ter o fato, só do fato de dela ter uma conclusão de primeira e segunda temporada muito bem desenvolvida, um enredo fantástico, uma história fantástica, uns personagens fantásticos, continuidade de cena fantástico, de ação, de tiro, porrada e bomba, e gritaria e choro, drama, medo, angústia, euforia, até uns pontos cômicos também, um pouco de romance ali. Cara, não tenho o que falar. Nota 9. 9. 9. Alice in Borderland, 9. Então, assim, vai lá na Netflix, assiste, não perca, você vai curtir. Embora a gente esteja em 2023, é a última indicação de 2022 que eu faço. Claro que vou indicar séries que já estrearam antes, que tem suas continuidades, tá, gente? Então, vão ter séries aí que eu vou falar de novo, que eu já indiquei aqui, mas que eu vou falar de novo porque teve sua renovação confirmada e já estreará agora no primeiro mês agora de 2023, né? Finalzinho de janeiro, fevereiro já vai estar aí lançada na Netflix e também na Prime Video ou na Paramount Plus, que eu vou trazer pra vocês, tá bom? E é isso. Então, Nath Indica de 2023, Alice in Borderland, Netflix, vai lá, pira, fica louco e me conta nos comentários depois o que você achou. Compartilha esse podcast de indicação de séries que eu amo para as pessoas que você gosta, para as pessoas que já assistiram, que pararam no caminho, que não continuaram, não prosseguiram, não costumam assistir séries desse tipo, mas que gostariam de assistir. Indica pro pessoal, depois me conta o que você achou e avalia aqui o meu trabalho. E um beijo pra vocês, que 2023 seja incrível, com muitas coisas boas e vamos pirar nas produções de 2023 que serão inúmeras e serão maravilhosas, que a gente vai ter muita coisa pra falar, tá bom? Um beijão pra vocês, grande abraço, fui!